O Atlético está vivendo a sua janela de contratação. Vai buscar reforço, não vai? Isso a gente está apurando. Mas o time da Itatiaia, esse não para de se reforçar. E hoje apresento a vocês mais um reforço de peso para o nosso time de esportes aqui da Itatiaia. Está começando conosco a sua jornada, tenho certeza, vitoriosa, de longa data. Vai permanecer com a gente por muito tempo o Pedro Abílio. Mais um diamante da equipe da Itatiaia que vai crescer conosco, vai se desenvolver e vai ser mais um nome marcante na história da Rádio Itatiaia. Então, a você, Pedro Abílio, hoje na cobertura do Galo, muito bem-vindo, amigo. Conte comigo para o seu caminhar, para o seu desenvolver, para o seu crescimento aqui na empresa. Muito feliz com a sua chegada. Boa tarde. Seja bem-vindo, Pedro. Fala comigo, Tiagão. Boa tarde. Obrigado pelas palavras, pela gentileza. Tamo na área e hoje na cobertura do Galo para falar desse time do Atlético que só na segunda-feira volta aos trabalhos depois dessa paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. O Atlético voltaria originalmente nesta sexta, mas a mudança foi informada no início dessa semana, só na segunda-feira. Então os jogadores ainda estão neste último fim de semana de férias, retornando a Belo Horizonte. O técnico Cuca, por exemplo, chegou ontem a Belo Horizonte, já começando a planejar o Atlético, que, como o Cláudio Rezende já vem informando ao longo dos últimos dias, vai trabalhar com cautela nesta janela para manter, o seu elenco e, claro, principalmente reforçar pontualmente o volante, a questão do Biel, que tem a oferta lá na mesa de empréstimo, mas o Sporting de Portugal quer vender. Só que eu vou começar recapitulando aqui, viu, Thiago, ouvintes do Rádio Esportes, duas informações importantes dessa quinta-feira. O Atlético anunciou o Rafael Barros, é o novo coordenador de mercado do Siga. Lembramos que na semana passada o Rodrigo Weber deixou a vaga de gerente do Centro de Inteligência do Atlético e não é uma substituição, O Rafael Barros não está chegando para ser coordenador do Siga, como acontecia com o Rodrigo Weber. Ele segue sob o guarda-chuva do Paulo Brax, que é o CSO do Atlético. O clube ainda vai definir um substituto para o Rodrigo Weber, ele que deixou o Atlético para trabalhar no futebol internacional, e o Rafael Barros é aqui de Belo Horizonte, pós-graduado em Direito Desportivo e Negócios do Esporte, estava trabalhando como coordenador lá no São Paulo, já trabalhou com o Brax no Vasco da Gama. Recapitulo aqui também que o Atlético informou através de uma nota oficial já no início da noite de quinta-feira, viu, Thiago, que procede a informação de que o clube deve valores ao Paulinho, atacante que foi pro Palmeiras, 18 milhões de euros, e o Paulinho, apesar de toda a celeuma, que o Atlético tá atravessando em relação à parte financeira, tem valores a receber, mas segundo o Galo, os valores informados inicialmente até pelo Thiago Fernandes lá no Gol.com superam 5 milhões de euros. Eles não são reais, só que o Galo não informa também quais são os valores reais. Devo, não nego, mas tem essa situação aí do Paulinho que a gente não sabe os valores. É mais uma situação chata, constrangedora para a diretoria do Atlético. Já recebeu, não repassou, isso, dá uma imagem muito ruim. Muito ruim pro Atlético no mercado. Agora, o Rubens tá contigo, é um convidado importante, eu acho, tá falando de ativos aí, de valorização, foi o que mais se valorizou esse ano. Também o Coelho, Coelho chegou aí baratinho, já teve proposta até maior. Mas o Rubens se valorizou muito, hein, Abílio? Já assistiu o Dia na Vida, Thiago? Não. Que é o quadro lá da Galo TV que acompanha o dia na rotina do jogador. Ah, bom. Eu achei que você perguntou, achei que era um filme. É uma série. Uma série. É. Eu falei, deixa eu te falar, meu filho. Não deixa de ser uma série. Eu tenho 2 meninos pequenos, filho. Eu nem lembro a última série que eu vi, não, só. Você tá maluco? Mas o quadro do Atlético, aliás, parabéns à diretoria de comunicação do Atlético, Domênico Bering. O quadro é muito legal, Mostra. Eu vi com o Lianco. Bom demais, indo buscar os meninos na escola. Vi com o Scarpa também. Teve do Hulk, vi também. E rolou com o Rubens agora? Rolou com o Rubens. E o lateral do Atlético tá aqui no Rádio Esportes com a gente. A gente destaca antes, que o Rubens fez esse quadro da Galo TV H2Bet, o Dia na Vida, e aí abriu as portas de casa, deu uma carona, disse que mora a 8 minutos do CT, chega rapidinho para treinar, e ele e a mãe, a dona Sara, falaram um pouco, da formação do Rubens, que é natural lá de Tumiritinga, próximo ali à região de Governador Valadares,
ele contou um momento muito difícil que eu, por exemplo, não sabia. Em 2018 ele sofreu uma lesão na coluna, já estava na base do Galo aqui em BH e chegou a ficar 2 anos sem participar de um jogo nas categorias de base do Atlético. Precisou passar por uma cirurgia, se recuperou bem e desde então ele está participando ativamente, temporada a temporada, cada vez de mais partidas. E está aqui com a gente para destacar o momento atual, que é o melhor desde que voltou, né, para o Atlético e chegou ao profissional do Galo. Acho que eu sempre esperei por esse momento, sabe? Tipo, de conquistar o meu espaço, de ser um titular, sabe? Acho que, tipo, eu tive momentos bons já depois que eu subi, mas não como esse. Igual, eu tenho... Esse ano eu já tenho mais minutos em campo do que o ano passado todo. Sei que teve a lesão e tal, mas... Tipo, já não estamos nem na metade do ano e já bati mais minutos em campo do que no ano passado. Joguei todos os jogos oficiais, então... Tipo, pra mim tá sendo, tipo, um momento de felicidade, de meio que de dever cumprido, sabe? Nunca fui de reclamar, sempre fiz o meu trabalho calado, mesmo quando não tava jogando, né? Agora tá sendo um momento mais de se firmar mesmo, de continuar fazendo isso e aproveitar, né? O momento, continuar trabalhando para colher frutos, títulos, vitórias e boa. E boa, né, Rubens? Quem tá no YouTube da Itatiaia viu aí com o irmão Iago jogando uma sinuquinha em casa, recebeu lá a Galo TV, 34 jogos na temporada, participou de 31 de 34 jogos do Galo. Em 26 ele foi titular, são 3 gols e 3 assistências, fez gol no Fluminense no Brasileiro, fez gol no Iquique na Sul-Americana, fez gol no Maringá na Copa do Brasil e tem tudo, viu, Thiago? Acredito, com o segundo semestre cheio de jogos como vai ter, para superar a temporada com mais minutos em campo, já que ele falou aí, né? Já tem muitos minutos em campo. Em 2024, 39 jogos, em 2023, 36 e em 2022 foram 46 partidas, o ano em que mais vezes entrou em campo com a camisa do Atlético. Vai superar. Aliás, o Rubens que vai ser papai por agora, né? As gêmeas estão nascendo a qualquer momento, próximos dias aí o Rubens vai ter o maior presente da vida. Ele que já é pai do Arthur, vai ter também agora as suas gêmeas chegando. Ô, Ale Oliveira, eu falava quando acionei aqui o Pedro Abílio de que o Rubens foi o ativo que mais se valorizou no Atlético. Aí me lembrei do Coelho, né, que teve proposta também. Concorda? O Rubens é hoje o melhor ativo do Atlético pela pouca idade, pela sua desenvoltura em campo, a dinâmica, né? Faz muitas funções, um jogador multiuso do time do Galo e lá fora a gente sabe que isso também conta bastante. É o principal momento da carreira do Rubens disparado, essa versatilidade ajuda muito. Mas o que eu considero mais importante, mais relevante, é que ele tem jogado bem em todas, né? Ele tem sido muito útil na lateral esquerda, na ausência do Arana. Quando joga no meio-campo, acho que é a sua melhor função, a sua melhor versão. Quando joga na segunda linha ali pelo lado esquerdo, também vai muito bem. Então é um jogador imprescindível, né, pro esquema do Cuca, né? Que desde lá dos Estados Unidos, na pré-temporada, já dava indícios que o Rubens seria uma peça importante no seu grupo e ele está aproveitando muito bem as oportunidades, se valorizou demais. Eu acho também que o Rubens é o primeiro, concordo com você, mas sabe quem que valorizou muito também? O Patrick, né, cara? O Patrick veio meio que escondido ali, demorou para ser utilizado e hoje é um jogador que ganhou um espaço ali no elenco do Atlético e tal. Então, pela forma como ele chegou e o momento do Patrick, ele também deu uma boa crescida, né? Mas o Rubens é o que mais valorizou mesmo, você tem razão. Não, mas bem lembrado, hein? Bem lembrado. O Patrick, por mais que ainda seja um recorte pequeno, né? São poucos jogos que ele chegou para se consolidar, mas dá indícios de que tem tudo para se valorizar também. Você lembraria de algum outro ativo, Nath? Eu lembrei de Coelho e Rubens, o Ale Oliveira já trouxe também o Patrick para a roda, Nath Fiuza.
Eu acho que é por aí, né, Thiago? São os atletas mais jovens também, que tem aí o potencial do Atlético pensar também em mercado. O Coelho foi até surpreendente, a gente já colocava o Coelho com a possibilidade de brigar por titularidade no Atlético, mas de fato o protagonismo que ele assumiu, sendo o melhor desse sistema ofensivo, que tem outros nomes até mais gabaritados do que ele. O Hulk é extra classe, mas até o Rony, que acabou chegando depois, existiu uma expectativa maior, mas o Coelho muito bem. E o Rubens tem algo de diferente no Rubens, que eu acho que faz com que ele se valorize ainda mais, que é o fato de que o Rubens é uma cria do Atlético, né? É o DNA do Atlético, um cara muito identificado da categoria de base. O Rubens é um atleticano, deixa isso claro sempre. Então acho que parte dessa determinação, dessa garra, dessa entrega dele dentro do campo, parte também desse sentimento, desse amor que ele tem pelo clube, a camisa, e eu acho que isso também contribui muito para a identificação que a própria torcida tem por ele. E o Patrick, o Atlético, quando aceitou ter o Patrick envolvido na negociação pelo Paulinho, tinha justamente essa intenção, né? Que ele desse não só o retorno técnico num primeiro momento, que ele começa a dar agora tendo mais oportunidades e sequência, mas que também futuramente ele desse o retorno financeiro, porque é muito jovem e já era muito valorizado lá no Palmeiras, e acho que de fato esse retorno financeiro possa vir, já deixando também minhas boas-vindas e um abraço aí pro Pedro, que ele tenha muito sucesso com a gente aqui na Rádio de Minas. Boa, Nath Fiuza. Ô, Pedro, agradeço a Nath pela sua boa educação e depois me diga quem é o zagueiro que o Atlético está negociando com o exterior. Um abraço para a Nath Fiuza, ídola. Parte 1 já foi, parte 2 agora. Renan Santana, zagueiro das categorias de base do Galo. Atlético tá estudando qual vai ser o melhor futuro, o melhor destino para vender o jogador. O Paulo Brax, CSO do Atlético, que falou com a imprensa no Por Dentro do Clube nesta semana lá na Arena MRV, revelou que existem propostas do futebol europeu pelo zagueiro da base. Nunca jogou pelo profissional e pelo visto nem vai chegar a jogar, viu, Thiago? O Atlético também valorizando jovens ativos nas suas categorias de base. Tá chegando já a reapresentação, o Pedro Abílio, e o Atlético vai ter o mês de julho, né? Junho tá indo embora, hoje já são 27. O Atlético se reapresenta segunda e depois vai ter uma pancada, uma jogatina. Alô, Marco Antônio Bruck. Uma jogatina desenfreada em julho, hein, amigo? Já começando, né? No dia 13 contra o Bahia, o Atlético ainda está estudando a possibilidade de realizar no final de semana dos dias 5 de julho um jogo treino que ainda não está confirmado. E no dia 17, o Atlético tem o primeiro jogo contra o Bucaramanga, da Colômbia, playoff da Copa Sul-Americana. Bucaramanga publicou uma nota oficial ontem, Thiago, informando que não vai renovar com alguns jogadores que estavam no clube na temporada passada. Ih, tá rolando uma limpa lá? Inclusive, tá rolando uma limpa lá. E quem rodou nessa foi o Cárdenas, que jogou aqui no Atlético em 2015. Craque Cárdenas! Sherman Cárdenas não vai enfrentar o Galo na Sul-Americana como estava previsto. Tá vendo, Ali Oliveira? Você que já foi demitido de tantos lugares, o Cárdenas conseguiu ser demitido pelo Bucaramanga. Eita. Dê um conselho ao Cárdenas. O Bucaramanga nunca me demitiu. Tá, então. Ainda também. Chupa, né? Cárdenas. É isso que eu tenho pra dizer. 12h, 29 minutos. Obrigado, Pedro Abílio. Mais uma vez, seja bem-vindo ao time da Itatiaia. Chega pra agregar, pra somar e, se Deus quiser, buscar 3 pontos.